Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós faremos os capítulos 11 e 12 da Carta de São Paulo aos Romanos. Então eu te convido a tomar comigo a Bíblia e já separar aí capítulos 11 e 12 da Carta aos Romanos. Mas antes disso nós vamos então pedir sobre nós a graça do Espírito Santo, a força do alto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá, Romanos 11. Lá na carta de São Paulo, no capítulo 11, São Paulo vai continuar falando desse resto, desse pequeno resto. Lembra que ontem, né, a gente meditando aí os capítulos 9 e 10, a gente viu que São Paulo falou desse pequeno resto de Israel que acreditou, né? Esse pequeno resto que foi profetizado no Antigo Testamento e que aderiu à fé em Jesus Cristo. E lá no versículo 5 do capítulo 11, São Paulo diz assim: é o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a lei da graça. Então ele continua retomando esse tema. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto de Israel, que acreditou, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não o é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência, que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, conseguiram. Vamos lá no versículo 11. Pergunto ainda: tropeçaram acaso para cair? De modo algum. Mas sua queda, tornando a salvação acessível aos homens, incitou-os à emulação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua descendência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa? Então perceba que Paulo vem falar aqui de uma conversão em massa que acontecerá com o povo judeu. Paulo vem dizer que chegará um tempo da conversão em massa dos judeus. E a gente vai ver que em outros versículos, a partir daqui, nesse capítulo 11, ele vai retomar isso. 3 vezes ele vai retomar isso. Ele vai falar sobre isso. E isso me remete ao diário de Santa Faustina. Santa Faustina Kowalska, né? Uma freira polonesa, ela teve visões espirituais, visões ali de Jesus Cristo, né, místicas, e como nós conhecemos muito, né? Talvez você, se eu disser aqui Santa Faustina Kowalska, talvez nem todo mundo lembre, mas se eu disser do quadro da Divina Misericórdia, Jesus misericordioso, apontando o coração, do coração de Jesus saem 2 raios, um vermelho, né? Um facho de raio vermelho e um facho ali de raio mais claro, né? Dizendo do sangue e da água que jorraram do coração de Jesus. E nós temos já isso muito enraizado na nossa cultura, nós rezamos o terço da misericórdia. Às 3 horas da tarde, nós rezamos, né, o terço da misericórdia. Muito provavelmente você ou já rezou ou já viu, né? Ou já ouviu falar, ou já viu alguém rezando, já viu através da televisão, da internet. Você entra 3 horas da tarde, né? Seja aí no Instagram, pela televisão, pelas TVs católicas, a TV Canção Nova, todos os dias reza, a gente vê o texto da misericórdia, né?
Então é uma devoção que foi muito difundida a partir dessa santa. Essa santa que era chamada por Jesus de secretária dele, né? Ela era a secretária de Jesus, ele mandava ela escrever as coisas que ele estava revelando a ela. Ele aparecia na porta do quarto dela, a gente vai ver lá na foto de Jesus misericordioso que ele está numa porta, é a porta ali do quarto de Santa Faustina, né? Então, ele revelou para Santa Faustina também sobre essa conversão em massa dos judeus que haveria de acontecer no fim dos tempos. Quando Jesus estiver às portas para voltar, ele diz a Santa Faustina, os judeus se converterão em massa. Jesus fala que será colocado no céu um grande sinal, para que toda a face da terra veja. E ele então revela a Santa Faustina que esse sinal que vai ser colocado no céu, logo antes da vinda dele, quando o mundo estará em trevas, e o que vai iluminar o mundo é esse sinal, que é o sinal da cruz. Uma grande cruz no céu, onde todos poderão ver. E dos lugares das chagas de Jesus virá uma luz para iluminar a face da terra. E que nesse momento os judeus se converterão em massa. É interessante que se a gente for lá no livro do Apocalipse também é revelado isso a São João, né? No livro do Apocalipse diz que o sinal do Filho do Homem será colocado no céu. E Jesus vem dizer então a Santa Faustina que esse sinal é a cruz. E que o que vai iluminar a terra são esses raios, esses fachos de luz que virão dos lugares de onde estavam as chagas do Senhor, nessa cruz que haverá no céu. E ele diz, nesse momento então, os judeus se converterão em massa. Existem várias outras profecias que apontam para isso. Os cristãos todos são unânimes, são concordes em relação a isso. Nós acreditamos que os judeus se converterão em massa. E Paulo vai dizer isso aqui. Na carta aos Romanos ele vai dizer. Eu vou ler mais uma vez então o versículo 12. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua descendência, a riqueza dos pagãos, que não fará sua conversão em massa? Declaro-vos, ó homens, a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de eventualmente excitar a emulação os homens de minha raça e salvar alguns deles. Porque, se de sua rejeição, presta atenção, ele vai voltar mais uma vez nesse tema. Versículo 15, é a palavra de Deus que está falando, gente. Porque se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo. Por quê? Porque os judeus rejeitaram. Lembra que nós acabamos de estudar sobre isso? Que houve então uma dispersão dos judeus a partir daquela perseguição que começou em Jerusalém. E que aqueles diáconos, né, foram já, cada um para o seu lugar, começaram a pregar. A gente viu o ministério de Filipe, que era diácono, né? E a gente viu que a partir daí começou uma grande evangelização já fora do território de Israel, né? Foi-se indo a palavra de Deus, o evangelho. Então, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, que foi o que aconteceu, qual será o efeito da sua reintegração? Então, Paulo diz, olha, vai haver uma reintegração. Eles rejeitaram no primeiro momento, mas o Senhor garante então que haverá uma reintegração dos judeus. Então vem dizer, qual será o efeito da sua reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? Gente, o que vai acontecer a partir da conversão dos judeus em massa vai ser uma coisa espetacular. E eu digo a você, nós já temos dados que o número de conversão entre os judeus já tem sido grande. Já houve a conversão em massa? Ainda não houve a conversão em massa, mas ela já começou a acontecer. Já começou a acontecer. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Se algum dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar, e agora recebestes a seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos,
Pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, desde o início, toda a evangelização foi possível porque houve uma raiz. E essa raiz foi fincada, essa raiz, ela cresceu, essa raiz está dentro da realidade do povo judeu. Por quê? Porque toda a revelação do Antigo Testamento foi dada a eles. Essa é a nossa raiz. E nós não podemos menosprezar de forma alguma aquilo que Deus falou aos judeus. Nós não podemos desprezar de forma alguma aquilo que a própria igreja chama os nossos irmãos mais velhos. Eles são os nossos irmãos mais velhos. Então Paulo vem dizer sobre isso. Olha, não vai menosprezar agora os judeus, porque só alguns deles se converteram e no primeiro momento não houve uma conversão em massa. Porque vocês que são a oliveira selvagem foram enxertados nessa oliveira. Por quê? Porque a nossa base está no Antigo Testamento. A partir do Antigo Testamento é que foi possível o Novo. A partir do Antigo Testamento é que foi possível, então, que Jesus, o Messias, anunciado no Antigo Testamento, viesse na sua plenitude. Por isso nós temos hoje o Novo Testamento, não é? Então, continua dizendo, dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, os ramos que foram cortados, aqueles que não acreditaram. Ao passo que tu, é pela fé que estás firme. Então, nós podemos dizer, é pela fé que nós estamos firmes, né? Mas nós não podemos aqui negar a nossa raiz, negar a raiz daquilo que é aqui, aquilo que foi dito ali no Antigo Testamento. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram e bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. Então nós temos que ficar esperto, gente, né? Não é porque um dia a gente passou por uma conversão e que a gente começou a acreditar no nome de Jesus, a gente começou a viver da fé, que a gente não pode ser cortado, não. Porque também no final dos tempos virá uma grande apostasia. E é por isso que nós precisamos ter uma fé firme, uma fé enraizada, para que a gente não apostate da fé, porque senão a gente vai ser cortado também. Mesmo se um dia a gente tiver acreditado, se a gente deixa de crer, a gente é cortado. Versículo 25, não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade dos pagãos. Então ele vai retomar o tema da conversão de Israel aqui, presta atenção. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrada a totalidade dos pagãos. Aquilo que Jesus falou, a gente vai pegar lá no final do Evangelho segundo São Mateus, que era necessário que essa palavra fosse pregada. Os evangelhos trazem essa realidade, que a palavra precisava ser pregada até os confins da terra. Essa palavra precisava ser pregada, mas então, depois que houver entrada a totalidade dos pagãos, aí versículo 26, então Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se quanto ao evangelho eles são inimigos de Deus para proveito vosso, quanto à eleição, eles são muito mais queridos por causa de seus pais, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra de Deus vem dizer então que os dons de Deus eles são irrevogáveis. Aqui existe algo muito profundo, né? Uma realidade muito profunda. Os dons de Deus são irrevogáveis. Para todos nós, para todas as realidades, os dons de Deus são irrevogáveis. E Paulo vai trazer essa realidade dentro também do contexto aqui do povo judeu. O dom que Deus deu ao povo judeu é algo irrevogável. Eles são o povo da aliança? São o povo da aliança. Eles são esses que guardaram a aliança, que sustentaram a fé, como nós vemos até tantos martírios ali no Antigo Testamento, tantas realidades para quê? Para abraçar aquela promessa, né? Aquela promessa. Eles rejeitaram a realidade de que Jesus fosse o Messias? A grande maioria deles sim. Mas Paulo vai dizer, Deus não os rechaçou, Deus não os rejeitou. Existe uma promessa para eles.
Existe uma promessa reservada a eles. Existiu primeiro uma promessa reservada a nós, eles não creram, a palavra de Deus se difundiu pelo mundo inteiro, tem se difundido, todos os países, todos os recantos da terra têm sido evangelizados, mas haverá o tempo da conversão em massa dos judeus. Um grande sinal acontecerá. Vamos lá então, no versículo 33, ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Nós bendizemos ao Senhor pelos seus desígnios, que são desígnios de amor, que são desígnios de misericórdia. Nesses desígnios de amor e de misericórdia, diante da rejeição do povo judeu, a palavra pôde chegar aonde ela deveria ser chegada, a todos os confins da terra, por causa, desde aquela primeira dispersão da comunidade inicial em Jerusalém, a palavra de Deus já pode ser difundida e nós glorificamos a Deus porque as coisas de Deus são insondáveis. Por que as coisas aconteceram dessa forma? Por que ao longo desses 2 milênios a igreja foi caminhando dessa forma? Por que a evangelização acontece desse jeito? Por que então no final dos tempos a conversão em massa dos judeus? Tudo dentro de um desígnio de misericórdia, de salvação, de graça de nosso Deus, para salvar a humanidade inteira. Capítulo 12. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. E aí eu pergunto a você e a mim, como é que nós temos oferecido os nossos corpos? Como é que a gente tem vivido na carne? A gente tem oferecido os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Porque este é, de São Paulo, o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo que jaz sob o maligno. Este mundo que está indo na contramão de Deus, na contramão da palavra de Deus, na contramão daquilo que é justo, daquilo que é reto, daquilo que é santo, daquilo que é bom e daquilo que é agradável. E o Senhor nos pergunta através da palavra de Deus hoje se nós queremos ir com o mundo ou na contramão. Eu quero ir na contramão. Acredito que você também. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então nós devemos nos transformar pela renovação do nosso espírito. E é o próprio Espírito Santo que vem nos renovar. Vem realizar uma renovação espiritual em nós. Por isso nós precisamos clamar todos os dias: vem Espírito Santo, para que possais discernir, não só clamar, mas nos abrirmos à ação do Espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. Nós estamos ficando surdos, o mundo está nos deixando surdos. Nós precisamos agora destampar os nossos ouvidos e começar a ouvir a voz de Deus, discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Nós precisamos buscar o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Vamos lançar fora essa opinião maior do que convém sobre nós mesmos. O Senhor nos chama à humildade, a lançar fora o orgulho, a prepotência, a vaidade, porque não é por aí o caminho. Mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Porque até mesmo o grau de fé a que nós possamos ter chegado, foi Deus que nos deu, porque a fé é dom. Então nós não podemos nem dizer que a fé que nós temos é por causa dos nossos méritos, é por causa das nossas obras. Antes disso foi Deus que nos deu. Então nós devemos ter um coração agradecido diante do Senhor. Pois, como em um só corpo temos muitos membros,
e cada um dos membros tem diferente função, assim também, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. Se tem o dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Que a vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Então aqui, São Paulo vai dizer como nós devemos nos amar. A palavra de Deus vai dizer aqui como nós devemos nos amar. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Que o Senhor nos ajude a nos amarmos com uma afeição terna e fraternal. Desse jeito nós precisamos amar, com ternura, com fraternidade, como irmãos, com ternura. Que o Senhor nos ajude, nos ensine. Adiantai-vos em honrar uns aos outros, ao invés de buscarmos as honras. O Senhor vem dizer, através aqui da palavra de São Paulo, que nós nos adiantemos em honrar aos outros, ao invés de buscar que os outros nos honrem, que nós nos adiantemos em honrar aos outros. Não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor com zelo. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha só que a palavra de Deus vem nos ensinar, né? Sentir a dor do outro, viver com o outro as alegrias e as tristezas, viver em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Será que nós temos nos afeiçoado com as coisas modestas? Né? Ou será que a gente tem querido tudo que aquilo que o nosso olho bate a gente quer e a gente tem nos afeiçoado com as grandezas, né? Nós precisamos então não nos deixar levar pelo gosto das grandezas, mas afeiçoar com as coisas modestas, que a gente esteja satisfeito com aquilo que nós temos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não pagueis a ninguém o mal com o mal. Gente, maravilha esse capítulo 12, merece que nós voltemos a ele, meditemos sobre cada um desses versículos, né? Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Vamos procurar viver em paz com as pessoas, né? Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito, a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. O Senhor diz assim, olha, não queira se vingar do mal que te fizeram, mas antes disso, se adiante em fazer o bem àquele que te fez o mal. E deixa a vingança, deixa a justiça para Deus. A justiça não compete a nós. O Senhor diz que se nós dermos de comer ao nosso inimigo que tem fome, dermos de beber o nosso inimigo que tem sede, amontoareis, isso aqui pegando provérbios, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. E termina o versículo 21, fechando tudo isso, resumindo tudo isso. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Já vendo como é que eu venço o mal que as pessoas estão fazendo contra mim, a injustiça, como é que eu venço a inveja, como é que eu venço a maldade desse mundo com o bem? O Senhor disse, você quer vencer o mal? Tanto o mal pessoal que fazem contra nós, quanto o mal que nos rodeia. É pelo bem, o Senhor diz, que nós vamos vencer o mal. Que o Senhor nos ajude nesse dia, que o Senhor envie sobre nós o Espírito Santo para que nós possamos vencer o mal com o bem.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.